Boa noite! Estamos de volta com o programa Infância em Foco e hoje para falar de um assunto muito importante que é a nutrição infantil. Trouxemos então uma ótima profissional, muito empenhada naquelas questões voltadas à saúde, ao exercício físico, à alimentação. Então, Simone, quero que te apresente um pouquinho antes de a gente começar a nossa conversa. Eu me chamo Simone Barreto, eu sou nutricionista, trabalho na área do esporte, nutrição funcional e amo essa parte da saúde, né, no geral, atividade física, alimentação saudável é a minha paixão. Para a gente iniciar a nossa conversa, explica pra gente um pouquinho o que a gente conta, o que a gente caracteriza como uma alimentação saudável para uma criança. Certo. Não só para a criança, né, mas para o público em geral, em todas as faixas etárias, uma alimentação saudável é uma alimentação in natura, né? Os alimentos in natura, uma alimentação pobre em alimentos industrializados, né? Porque hoje a gente vê muito as famílias, né, introduzindo cada vez mais cedo produtos alimentícios, né, como a gente chama. Então, uma alimentação saudável seria uma alimentação rica em nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras de fontes boas, né, e vitaminas e minerais. A gente sabe que a alimentação ela influencia muitas áreas da vida, né? Mas a gente queria que tu trouxesse um pouquinho para as famílias o quanto isso impacta e de que forma que impacta o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto que se reflete na aprendizagem escolar, né, das crianças. Sim. A gente vê cada vez mais no consultório uma alimentação pobre em nutrientes, né, como eu disse antes. Pessoal introduzindo cada vez mais cedo os produtos industrializados, os pais não dando o exemplo, né, em casa, né, consumindo frutas, verduras, o feijão com arroz, como a gente fala, né? Então, isso atrapalha muito na parte cognitiva das crianças, aumento de peso, gera muita ansiedade, né? Dentre outros problemas aí que a alimentação pobre em nutrientes vem a trazer, né? E a gente vê muito que eles falam, mas ele não come nenhuma fruta. Daí a gente pergunta, mas vocês comem? Exatamente. A gente não tem tempo de comprar, a gente demora para descascar, demora para, né, tem que conservar, cuidar. Mas daí, mesmo criança que não tem seletividade alimentar, não consome frutas, verduras, mas é porque, como tu falou, não tem o exemplo. Exato, mesmo, né? Porque nós somos o espelho deles, né? Então, se eles não nos verem consumindo, provavelmente eles não terão interesse também em consumir, né? E na verdade é uma atenção que a gente precisa dar também para a alimentação, assim como todos os aspectos da vida, a gente precisa ter uma certa dedicação, principalmente na infância, que é o momento que eles estão aprendendo a viver, descobrindo o mundo e que muitos destes hábitos eles vão carregar para sempre. Com certeza. Algumas crianças na vida se tornam adultos, né, que na vida adulta muda os hábitos por si só, mas alguns, a maioria, leva para si para sempre aqueles hábitos aprendidos em casa, né? Sim, é aquela questão, né? Por exemplo, gosta de comer abacaxi? Não gosto, mas já experimentou? Não faz ideia do gosto, né, da fruta, enfim. Então, essa introdução, ela precisa ser muito bem feita, né? No período correto de introdução alimentar e com os alimentos in natura. E a gente vê que o alimento industrializado, ele tem muito do açúcar, ele tem muito do conservante, que a gente sabe que é super prejudicial. Mas assim, na tua visão, quais são os impactos destes alimentos, do fast food na vida da criança? Principalmente em idade escolar, né? Atraso no desenvolvimento cognitivo, esses alimentos provocam mais cansaço, né? A criança, imagina, muitas têm sobrepeso, obesidade, então elas se sentem mais cansadas. São alimentos que são pobres em nutrientes, né? E nós precisamos de diversos nutrientes no nosso dia a dia para que nós tenhamos energia para fazer as atividades diárias, né? Sejam elas escolares, em casa. Então, os produtos alimentícios, eles são riquíssimos em gorduras e açúcares.
E esses aditivos, eles não têm função nenhuma na nossa vida, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com esse consumo diário, né? Deixar eventualmente no dia a dia da criança, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa parte, né? E aí quando tu começa a falar e trazer essas informações, eu fico pensando que esses alimentos têm como única função matar a fome, saciar a fome, né? Na verdade, ele mata a vontade, o desejo momentâneo, né? Porque a fome mesmo, ela não mata, né? Ele não tem um volume gástrico saudável, ele não vai te nutrir, então ele não mata a fome. Olha que interessante. Tem tudo isso. Simone, e aí a gente pensando assim naquelas famílias que têm dificuldade, né? Tu já trouxe a questão do exemplo, do quanto isso é importante, mas pra gente levar para essas famílias algumas estratégias, o que tu sugeriria para que as famílias pudessem introduzir esses alimentos com mais nutrientes, mais saudáveis na vida das crianças? O primeiro, ser exemplo, né, da criança, como nós já comentamos antes. Deixar o momento da refeição um momento prazeroso para a criança, né? Não ser aquele sacrifício, aquele martírio, né? Chegou no horário do almoço, a criança já fica em pânico que precisa fazer a refeição, né? Não ser algo obrigado a ela. Incluir ela nas preparações quando possível, a gente sabe, né, que o dia a dia das mães é super corrido, né? Nem sempre é possível, mas quando for possível, num final de semana, por exemplo, incluir ela na preparação, porque ela se sente importante e ela percebe que aquilo é algo importante para ela, né? Então, essas são algumas dicas. E usar da criatividade, né? Fazer pratos diferentes, coloridos, divertidos, né? As carinhas que eles gostam. Carinhas são algumas estratégias, né, que a gente utiliza. E há um tempo atrás, como tu falou, a alimentação era um momento de ansiedade, porque tinha que comer tudo, era aquele prato cheio de arroz e feijão e tinha que comer tudo, né? E daí gera também a obesidade, a ansiedade, e isso vai para a vida adulta mesmo, né? Exatamente. Gerando traumas. E assim. nós precisamos focar muito também na qualidade do prato, não na quantidade, né? Porque muitas mães têm essa falsa ilusão, né? Eu preciso dar muita comida para o meu filho. Mas se tu der uma comida de qualidade, né, tu não precisa focar na quantidade, porque a criança tem um volume gástrico pequeno, né? Então, se começar a obrigá-la a consumir aquela quantidade além do necessário, né, isso também gera um sobrepeso e obesidade, né? Que a minha avó que falava assim que criança gordinha parecia saudável, né? Tinha esse mito assim antigamente. Sim. E é bem o contrário. É ao contrário, porque cada um tem um biotipo, né? Quando a gente fala na alimentação, a gente sabe, a gente entende que as famílias, os pais têm um papel muito importante. Se não o mais importante, porque tem aquela questão que tu trouxe do exemplo, as crianças se alimentam daquilo que a gente oferece, né? Mas pensando nas escolas, a gente já vê um movimento diferente das escolas já pensando na questão alimentar. Qual tu acha, como que tu designa esse papel das escolas na alimentação? Bom, as escolas hoje, elas já vêm fazendo todo um movimento, né, de alimentação saudável. Muitas já não permitem mais que seja levado de casa o lanche, né? O que eram os lanches? Os lanches mais fáceis, né, de pegar na prateleira do supermercado, né, colocar na mochila do filho. Salgadinho, bolachinha recheada, uma lata de refrigerante, um suquinho natural, né? Porque nós sabemos que são sucos que têm uma quantidade absurda de açúcar. Mas esse movimento que as escolas já vêm fazendo de permitir somente uma fruta de lanche, isso já é um grande passo, né? Que a gente conseguiu dar agora. E fazer também atividades, né, junto às professoras de alimentação saudável, demonstrar alimentos, né, que as crianças não conheçam, não tenham tanto no dia a dia, fazer ali uma degustação para eles experimentarem, sentirem a textura, isso é muito legal, né?
Uma as coisa agora escolas que tu fazem. falou me veio uma lembrança. Quando eu era prof do primeiro ano, isso mais de 10 anos, eu construí com eles o alfabeto. E daí cada letra eles, o que vocês querem colocar no A? Daí no K era kiwi. E daí eu levei pra sala, mostrei, eles sentiram a textura da casquinha que parece um pelinho, cada um passou a mão. Daí eu descasquei na frente deles, daí piquei, levei vários, né? Daí eles provaram. E tinha uma criança, a que tinha melhores condições financeiras da turma, não conhecia, nunca tinha provado. E daí ele gostou, adorou, chegou em casa e pediu pra mãe comprar. E era no interior, não era em Montenegro, era numa cidade do interior. Naquele dia a mãe teve que vir pra Montenegro, pra cidade, fazer compras pra comprar, porque ele queria comer mais. Sim. E daí ela me mandou mensagem de noite, tive que ir pra Montenegro comprar, porque ele gostou muito. E a gente nunca tinha se lembrado de comprar, né? E não era por falta de condições. Né? E provavelmente a família não tinha o hábito de consumir essa fruta, né? Então por isso que a criança não tinha o conhecimento, tanto do sabor quanto de textura. E essa mesma mãe, ela ia na escola e pedia pra conversar com as merendeiras, porque ele gostava lá. E lá tinha bastante comida, assim, era feijão, um carreteiro. E daí ela perguntava como elas faziam, que ele chegava, hoje eu comi tal comida, e tava muito bom. Ela ia lá perguntar pra elas como elas faziam, porque ele queria que ela fizesse igual em casa. Sim, e outra estratégia muito bacana é as profs, né, fazerem oficina culinária. Eu fazia. As crianças acham o máximo, né? Colocar toquinho, avental e preparar a sua própria comida. Isso é muito interessante. E eles vão reconhecendo nos colegas e nos amigos alguns hábitos e às vezes até experimentando, porque os amigos também... o meu amigo gosta dessa comida. Exatamente. São questões... E aí, quando a gente conversa, eu fico pensando que o quanto é importante... o contexto da criança, onde ela está inserida, né? Mais uma vez a gente vê o quanto o ambiente que a gente está influencia e impacta a nossa realidade. E o quanto a gente precisa naturalizar cada processo. Então, a alimentação ser um processo natural, não ser algo tão exigido, tão cobrado, mas fazer parte do dia a dia. Isso. Então, quando tu traz assim, levar a criança para auxiliar, trazer a alimentação para o dia a dia, para que não seja só aquele momento que eu me sento. E aí, também pensando em outras questões, do quanto é importante a gente sentar à mesa e ser o momento da refeição, de não ficar comendo na frente da televisão, de não comer no sofá, de ser algo, de ser um momento também de aprendizagem, porque a alimentação é também aprendizagem. Sim, sim. E a gente percebe muito no consultório que as famílias, elas não têm uma rotina com a criança. A rotina que eu digo é sentar a família toda à mesa para fazer a refeição junto com a criança. Muitas mães e muitos pais, né, devido à rotina que é super corrida, estressante, enfim, fazem a preparação do filho, servem a ele e após esse momento o casal, por exemplo, senta à mesa para fazer a sua refeição. Muitos dizem, para eu comer com mais calma. Sim, mas a criança precisa desse vínculo, precisa aprender. Porque ela precisa sentar à mesa e ver, meu pai está comendo arroz e feijão. Até para segurar os talheres. Exato, como se portar à mesa, né? Então isso é muito importante. E a gente percebe também muito a criança na escolinha consome alimentos que a prof disponibiliza, mas em casa não consome. Mas por quê? Porque ele vê os coleguinhas consumindo, né? Então, para ele aquilo é um espelho, é prazeroso, né? Consumir junto com a turma. Então, o porquê não fazer isso em casa também, né? Utilizar a família, né? A mesa como um espelho, um exemplo. Muito bem, então o assunto está muito bom, mas a gente precisa fazer uma paradinha, agora fazer uma pausa e logo retornamos.
Estamos de volta com o programa Infância em Foco e vamos seguir o nosso assunto que estava tão gostoso, conversando então um pouquinho sobre essa importância da alimentação junto e o porquê que às vezes na escola as crianças se alimentam de uma forma, em casa de outra. O que tu tem para nos dizer a respeito disso, Simone? Eu vejo que muitas famílias não têm o hábito de consumir certos alimentos em casa, né, no seu dia a dia. E nas escolinhas, né, as escolas procuram disponibilizar uma alimentação rica em nutrientes, né? E o que acontece? Na escolinha tem os colegas que são um espelho, né? Então, tu perceber que o teu coleguinha está comendo certo alimento te desperta uma curiosidade em consumir também, né? Em casa, seria, como a gente falou antes, seria a mesma questão, né? Se eu vejo meu pai, minha mãe, meu irmão comendo, eu também tenho interesse em consumir, né? Então, por isso que a gente precisa priorizar, né, tanto na escola quanto em casa, esses exemplos, né, de uma alimentação que seja rica em nutrientes. Né? Mais uma vez, reforçando a importância do ambiente que a criança está inserida. Exato. Imagina, se eu vejo meu pai todos os dias tomando refrigerante como água o tempo inteiro, eu percebo que isso é normal, porque se meu pai faz, eu posso fazer também. Né? A gente sempre fala aqui no programa que a infância é o chão que a gente pisa uma vida inteira. E o quanto é importante, e por isso também essa nossa preocupação com essa primeira fase da vida, com a infância, com o iniciozinho da adolescência, porque a gente sabe que a gente vai viver os reflexos, as consequências disso para a vida toda. E aí quando a gente pensa numa alimentação, a gente pensa muito em como isso pode impactar a saúde no futuro. A gente sabe que impacta no hoje e também no futuro. Com certeza. O índice de crianças e adolescentes hoje com doenças crônicas, ele é bem alto, infelizmente, justamente pelo consumo, né, desenfreado de industrializados, né? Então, doenças crônicas que eu digo, diabetes, hipertensão, cardiopatias, né, a gente encontra bastante no consultório. Então, é bem preocupante, porque hoje a gente sabe que o açúcar, principalmente, né, ele é muito viciante. Então, quanto mais eu consumo, mais eu quero. E preciso, porque o vício traz uma necessidade. Então, a gente precisa cuidar desde cedo esse consumo, né, para que ele não se estenda durante a nossa vida adulta. E tem crianças bem pequenas com colesterol muito alto Com também, certeza. Né? Então, é muito preocupante. Imagina, é uma fase que tu está construindo ali o teu sistema imunológico, então ele já vem ali com essas taxas metabólicas super altas, né? Então provavelmente o teu sistema imunológico na vida adulta será muito prejudicado. E muitos pais falam, ele está sempre gripado, e tem tudo a ver com a alimentação. Gripes, né? Alergias, né? As alergias também, a gente sabe que elas são decorrentes, muitas vezes, da alimentação inadequada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes comprar a vitamina C, os comprimidinhos, em vez de dar alimentos com vitamina C. Exatamente. Então esse é um dos mitos, né, que a gente encontra na alimentação, que os pais perguntam muito no consultório, né? Posso dar vitamina, mas por que tu quer dar vitamina? Se inserindo uma alimentação saudável, tu tem todas as vitaminas minerais necessárias para a criança ali no prato. Por que consumir, né, uma cápsula, comprar, ter um gasto também financeiro, né, se tu pode de forma prazerosa disponibilizar isso para a criança. E quando tu fala no açúcar, é uma questão que me preocupa muito enquanto família. Porque a gente sabe que em muitos alimentos que a gente come já tem o açúcar. Então, às vezes lá em casa tem muito essa conversa, mas faz tantos dias que eu não como doce, né? Sim, mas num bolinho tem o açúcar. A gente sabe que na alimentação em muitos alimentos estão, então a gente pensa que a sobrecarga disso no organismo é algo muito impactante. Sim, porque imagina, dificilmente a gente come um bolinho isolado, né? A gente come ali tomando um suco, tomando um copo de refrigerante, quem gosta,
né? Então é toda uma associação. Imagina isso no final do dia, a criança que consome ali um pacote de salgadinho, junto consome uma latinha de refrigerante, logo após como uma sobremesa, come um chocolate, um pirulito, uma bala. Então é esse somatório, né? Porque ao contrário do que muitas famílias entendem, o consumo do açúcar não é o açúcar isolado, é o açúcar adicionado, né? Então, nesses industrializados, principalmente, a gente tem uma concentração muito alta, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E a alimentação, ela tem algum impacto na saúde mental, emocional da criança? Com certeza, com certeza. Principalmente o açúcar. O açúcar, hoje a gente sabe que ele é muito mais viciante do que uma droga ilícita. Droga ilícita que eu digo, né? Por exemplo, uma cocaína. O açúcar, ele é altamente viciante. Agora, imagina consumir nos primeiros anos de vida, né? Eu vejo muitas crianças com 2, 3 anos já com pirulito na boca, um pacote ali de bolachinha recheada, chocolate, né? Balinha de goma, é muito comum também. Imagina agora introduzir esses produtos nos primeiros anos de vida. Isso gera uma ansiedade absurda na criança. Isso atrapalha muito o desenvolvimento cognitivo. Porque quando a gente pensa em um vício, a gente pensa nessa ansiedade que o desejo por consumir novamente aquilo que te viciou traz. Então a gente precisa pensar nesse impacto. E por isso também a importância, né, de cuidar o uso das telas, né? Porque as telas em si, né? Vocês melhor do que eu podem explicar, né? Tu vinha falando e eu vinha pensando o quanto a gente traz já tão pequenininhos essa propensão ao vício na infância. Quantas coisas que são do dia a dia das crianças, quantas coisas que estão sendo normalizadas na sociedade tem um impacto tão importante. E aí a repercussão disso numa adolescência, numa vida adulta, né? Sim. É bem complicado, porque a tela em si já gera uma ansiedade muito grande. A ansiedade, ela já vai te pedir, principalmente pelo quê? Eu preciso de um açúcar, eu preciso de um salgadinho que eu gosto. Dificilmente a criança, se já não tem o hábito, vai pedir uma fruta para a mãe, né? E se tem em casa à disposição, ela sabe que lá no armário ela abre, pega a bolachinha, pega o salgadinho, pega a balinha. Então essa ansiedade, ela vive procurando o que beliscar, né? E esse que é o grande problema no dia a dia. Antes tu falou algo que eu achei muito interessante sobre os mitos, né? Sobre a balinha que é uma balinha, né? Ou a cápsula da vitamina C. Tem alguns outros mitos que tu possa trazer pra gente, que a gente possa ajudar a desmistificar um pouquinho isso em casa? Começando ali pela introdução alimentar, a criança não pode comer uma comida muito temperada, mas qual muito temperado que as mães referem no consultório? Uso de temperos naturais, né? Isso não tem problema, claro, não colocar muita pimenta ou sal, a gente precisa cuidar também, né? Porque a gente sabe que o alimento, quanto mais in natura, melhor. Mas temperos naturais podem ser usados com tranquilidade. Claro, se a criança tem alguma intolerância, alguma alergia, a gente daí, quando percebe, já retira, né, ali da preparação. Consumo de alimentos com casca, pode consumir, né? Claro, sempre bem higienizado, isso não tem problema. As cascas são ricas em fibras, né? Tem muitos nutrientes que muitas vezes as mães descartam, né? Então, alguns mitos nesse ponto, né? Que as mães referem no consultório. E como higienizar essas cascas? Água sanitária, sem alvejante, claro. A gente coloca ali, por exemplo, 5 litros de água numa bacia, coloca os vegetais, as frutas de molho, coloca uma colher de sopa de água sanitária, deixa por 10, 15 minutos, já faz a higienização. Descarta aquela água, lava em água corrente, pronto para consumo. Porque a gente precisa ter esse cuidado também, né? Porque a gente sabe que no mercado, imagina várias pessoas colocando as suas mãos ali naqueles alimentos,
todo o transporte, toda a logística, né, tem uma contaminação, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Simone, e pensando um pouquinho agora nessas famílias que querem iniciar agora uma alimentação diferente, querem mudar os hábitos dos filhos, teria algumas dicas, alguma coisa que tu sugeriria? Primeiro lugar, ser o exemplo, como nós referimos antes, sentar à mesa junto com o filho para fazer a refeição, né? Não fazer a refeição do filho em isolado e após o restante da família. Procurar não ter tela, distrações, né? Para que a criança foque realmente na refeição. São essas dicas principais assim que a gente dá, e não ter em casa, né, os produtos alimentícios à disposição, né? Eventualmente, quando for fazer um passeio, disponibilizar para a criança se for muito necessário, mas priorizar por alimentos mais naturais. E sempre é tempo, né, para mudar. Mesmo que a criança já tenha 5 anos, 10 anos, sempre é tempo, né? Sempre vai é recuperar tempo. essa saúde. Vai, né? com certeza. É um pouquinho mais difícil, Sim, né, com o passar dos anos, mas claro que é possível. Então, por isso que quanto antes começar, melhor. E às vezes a iniciativa é da criança, né? Porque aprende na escola e leva para a família. Vamos eles são mudar muito os curiosos, hábitos. né? Exato. Então, precisa ter esse cuidado, né, de dar essa atenção, essa curiosidade e incentivá-los, né? E para finalizar o programa, teria alguma mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que assistem a gente hoje? Procurem ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável, se hidratem bastante, pratiquem atividade física, porque quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? A gente precisa priorizar por uma velhice mais saudável, né? Longe de medicamentos. Então a gente precisa mudar os hábitos o quanto antes. Então, para finalizar, a gente quer te agradecer. Muito obrigada, E dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas. A Simone já veio aqui com o grupo de Jiu-Jitsu Aliança, trazendo a importância do esporte, agora a alimentação. O nosso programa quer isso, levar para as famílias, levar para as nossas crianças uma infância cada vez mais saudável. E a gente sabe que a alimentação é primordial em tudo isso. Se não a base, se não o início de uma infância base, saudável. Exatamente. Então, sinta-se sempre convidada. Muito obrigada. E a gente agradece a companhia de todos. Muito obrigada.